Tudo bem? Hoje, no Histórias de Teresópolis, vamos falar da conquista do Dedo de Deus e de outras histórias afins que todos nós, se não conhecemos, devemos conhecer. Vamos começar pela conquista. Qual é a data exata da conquista? Bom, vamos lá. A conquista de Deus ocorreu, o ápice dela, no dia 8 de abril de 1912. Embora alguns historiadores, ficou registrado para a memória local que teria sido no dia 9, mas foi decididamente no dia 8 de abril. Nós temos, inclusive, uma documentação que é uma matéria publicada no Correio da Manhã, não é isso? Nas minhas pesquisas eu uso muito o jornal, né? A imprensa, jornal, revista, e tem uma notícia no dia 9 de abril de 1912, no Correio da Manhã, onde um capitalista de Teresópolis diz que naquele dia anterior, tinha havido a conquista. E na edição seguinte, do dia 10, o jornal volta a falar e relata os momentos da conquista, que foi às tantas horas, do dia 8 de abril. Então, e também o jornal local, o Teresopolitano, de Teresópolis, 1912, também relata que a conquista teria sido no dia 8. Então, observa-se que o erro foi mais de quem, nos anos em 62, quando comemorou os 50 anos da conquista, usaram a referência da data da conquista pela memória oral e esqueceram o documento que havia, naquele momento, 50 anos a menos que para nós que começamos a lidar com esse assunto agora nos 100 anos da conquista de Deus. Tem uma coisa muito interessante, que a pessoa que passou a matéria para o Correio da Manhã foi o capitalista Joaquim Freire, né? É interessante notar que a conquista do Dedo de Deus, em 1912, foi antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Revolução Russa, de 17. Porque essa palavra capitalista, depois ela ficou execrada, né? Todo mundo passou a ser empresário, né? Todo mundo passou a ser empresário e não capitalista. Voltando ao Dedo de Deus, né, que já demos uma saída, né? Damos uma volta aí no Dedo de Deus. Voltando ao Dedo de Deus, vamos falar da conquista. Sempre me bateu assim na cabeça essa história da conquista. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas de Teresópolis, um era pernambucano, todas viviam aqui em Teresópolis. Agora, que treinamento eles teriam para subir o Dedo de Deus, que não é uma coisa muito simples, nem mesmo para alpinistas com uma certa experiência. Não é uma coisa muito simples, subir o Dedo de Deus. Quem eram essas pessoas? Que tipo de treinamento eles tinham para fazer isso? A conquista do Dedo de Deus aconteceu por acaso e ela marca o início do montanhismo no Brasil. Já em 1912, já tinha 30, 40 anos, já se praticava o alpinismo e o montanhismo em alguns países. No Brasil, não. Então, por volta de 1909, 1910, foi criado no Brasil uma entidade de combate às secas. Era do Arrojado de Lisboa, então ele tinha que entender o Brasil, entender o clima, entender a geologia, entender a botânica. Então ele contrata dois alpinistas, né, um geólogo e um botânico, para conhecer locais curiosos, né, emblemáticos da geografia brasileira. E como a capital era Rio de Janeiro, e contratam um caçador, o Raul Carneiro, para levar ele no cume do Dedo. Ele levaria qualquer um a qualquer lugar, era um aventureiro, esse Raul Carneiro. Não, e um cara que, como caçador, conhecedor das trilhas. Conhecia toda a região, o Campo das Antas, a trilha de Petrópolis, ele conhecia essa nossa montanha bem. Então ele leva, e eles chegam, sobem um dedo com toda a sua artimanha, com seus equipamentos de montanhismo, porque eles eram montanhistas, e quando chega onde está hoje a escadinha, a 30 metros do cume, eles não conseguem subir. E um fala para o outro, já desiludidos, não conseguimos subir, mas também ninguém sobe lá. Se nós, experientes, não conseguimos subir, ninguém vai subir. Então ele lança essa espécie de desafio. Então Raul Carneiro comenta numa roda de conversa com amigos que tinha ocorrido isso, que os alemães tinham desistido de subir, mas que pensando bem, eu acho que dava para subir sim. Né? Então o Zé Teixeira Guimarães ouve isso e resolve ir com o Raul Carneiro no local.
para entender por que eles não conseguiram subir. Por que os experientes alemães não conseguiram. O Zé Teixeira de Guimarães é o irmão do João Teixeira de Guimarães, João Pernambuco, autor de Luar do Sertão, com Catu do Paixão Cearense. Então era uma pessoa, um aventureiro que já tinha experimentado a altura, porque ele tinha montado o viaduto do Garrafão. O viaduto do Garrafão era uma construção, era uma ponte de ferro que ficava ali próximo ao Garrafão, na serra, por onde passou o trem em 1908. Então, alguns anos antes, ele tinha já experimentado montar a coisa em altura. Nessa época, ele era o quê? Peão? Ele era um mestre de obras? Ele tinha uma serraria no alto. Então, ele tinha 3 empregados que trabalhavam com ele, que eram os irmãos Oliveira, Acácio, Alexandre e Américo. Eram os 3 irmãos. E eles vão, então, assim, do nada, vamos então ver o que tem lá na montanha. E realmente subiram, tal, primeiro dia, segundo dia, até que no terceiro dia chegaram na base onde os alemães não tinham pararam. E aí o Zé Teixeira, e agora, né? O que a gente faz? Vamos embora, não tem jeito. E dormem na montanha. E à noite ele fica engendrando alguma solução para passar por aquele ponto, e de manhã ele dá a solução para os companheiros. Vamos descer no início da subida, no início da montanha, no pé da montanha, e cortar uma árvore. E eles cortaram então um tronco fino e comprido, uma madeira de lei, certamente, e arrastaram aquilo morro acima, pedra acima. Quem hoje sobe o Dedo de Deus vê que eles tiveram uma dificuldade. Subir levando apenas o corpo montanha acima já não é fácil. Agora subir arrastando um tronco pelas fendas e tudo mais, eles tiveram muita dificuldade. Mas chegaram com esse tronco na base na base do cume, então, né, onde seria o gargalo que os alpinistas alemães não conseguiram passar. E aí ali eles colocam o tronco deitado sobre o abismo e apoiando na parte alta da montanha, e seguram, e um primeiro passa, laça a corda e conquista então no dia 8 de abril essa passagem interessante, né, porque é uma vitória não do equipamento, mas uma vitória da engenhosidade. Exatamente. Né? Aliás, o Manuel Bandeira, em 1931, publicou um artigo na revista Souza Cruz, que, aliás, eu não sei se a revista era da empresa de cigarro ou não, a revista se chamava Revista Souza Cruz, eu tenho esse exemplar. E ele conta esse episódio, e ele fala do dedo do alemão, o dedo de Deus e o dedo do brasileiro, enaltecendo a engenhosidade do brasileiro, que tem soluções caseiras para tudo, né? Até para quando você não é especialista em montanha, como era o caso dos brasileiros, dos 5, só o Raul tinha experiência de montanha, de aventura, de subir em pedras, de embrear na mata, os outros não, eram pessoas comuns, e eles fizeram o que os alemães não conseguiram fazer. Muito bem. É interessante que o Dedo de Deus, ele está num parque nacional, ele não está no município de Teresópolis, está num parque nacional. Agora, uma coisa que a gente puxa o Dedo de Deus para Teresópolis é que ele é visto, a melhor visão do Dedo de Deus é a visão de Teresópolis, né? Por isso que a gente fala que o Dedo de Deus é Teresópolis. Agora, depois dessa conquista, a gente falou numa reconquista, ou seja, as pessoas voltaram lá em cima. E, inclusive, na história se fala que foram crianças. Quem é que levou criança para cima do Dedo de Deus? O Dedo de Deus, a gente tem assim alguns recordes de pessoas que mais subiram o Dedo de Deus. Nos anos 60, eu tenho uma revista do Centro de Excursionista Brasileiro, eles falam de pessoas que subiram 70, 80 vezes no Dedo de Deus. Mas, a partir de 1912, todo mundo queria ir no Dedo de Deus. Então, ou seja, os próprios conquistadores levaram outras pessoas lá em cima e tudo mais. Mas, nos anos 30, o Centro de Excursionista Brasileiro teve uma ideia de colocar uma escada onde estava o pau. Então, ou seja, era uma aventura passar por aquele pau, subindo mesmo, como se fosse um pau de sebo. Então, eles iniciaram em 31, 32, fizeram uma escadinha para colocar nesse ponto, fixar, que é a escadinha que ainda hoje as pessoas sobem nela. Um outro modelo que mudaram, tiraram a escadinha original e colocaram uma segunda escada. Mas nessa empreitada de levar a escadinha, pedra acima, levaram vários meses. E era um grupo de alpinistas de um clube de montanha do Rio, que era um clube brasileiro. Só que depois de tudo pronto, ou seja, só faltava os camaradas virem mais uma empreitada, a escadinha já estava na base da pedra, dois do grupo
buscaram mais um de fora, que nem tinha participado da empreitada, e reconquistaram na mão grande, ou seja, burlaram, né, e assumiram, e chegaram, reconquistaram o Dedo de Deus novamente, em 1932. E em 33, realmente aí foi colocada a escadinha definitiva, e a partir dali o cume ficou meio que democratizado. Então você tem as dificuldades normais, e foram abertas, inclusive, outras vias para facilitar, tem vias mais fáceis hoje do que a via primitiva de Deus, mas aí surge uma necessidade de subir ao dedo de Deus, uma vontade de pessoas que jamais teriam condições, porque, ou seja, sem ter que subir no pau naquela altura ali é fácil, né? Com escadinha, com certo conforto, então as pessoas passaram a fazer assim, algumas aventuras no dedo de Deus. Por exemplo, nesse capítulo tem até uma história de um baile lá em cima. Que história é essa, um baile? Nos anos 40, um grupo de jovens, né, fizeram um baile com alguns instrumentos rudimentares, né, gaita, uma flauta pequena, tal. Tem imagem de baile. Ninguém leva um piano lá para cima. Né? Em 49, o Miguel Inácio Jorge e mais alguns guias da cidade, eles levaram um grupo de crianças no Dedo de Deus. Dentre essas crianças estava a dona Lília Montanha, isso foi em 49, ela tinha 12 anos em 49, subiu também nesse dia o Adilson Falcão da Graça, Adilson, pai do Leandro, do meio ambiente. Então, ou seja, tudo crianças de 10 a 15 anos, em 49. Agora, em 2009, comemorando os 60 anos, né, 49, 2009, uma escola de São Paulo contratou 11 guias de Teresópolis, entre ele o Ivo Júnior, irmão do Cláudio Tatu, o Zico. Esses 11 guias levaram umas 20 e poucas crianças no cume de Deus, porque a história do Dedo de Deus, ela ultrapassa as fronteiras do município. Então, crianças de uma escola de São Paulo quiseram imitar aquele gesto de 49 e vão ao Dedo de Deus, então, guiados, né, com os equipamentos de segurança que hoje nós temos. A gente tem uma coisa assim, uma imagem, uma foto que é bastante comum. As pessoas aqui em Teresópolis já viram a foto de uma missa no Dedo de Deus. De repente começaram a fazer missa lá em cima, é assim? A história, Dedo de Deus, então, não foi muito de repente não, né? Porque, mais próximo do céu. Então. Porque em 1943, quando os soldados brasileiros foram para a guerra, 43, né? Eles foram 22 soldados, pracinhas de Teresópolis, foram para a guerra. E um grupo de amigos desses soldados, desses voluntários, que não eram soldados, eles resolveram subir o Dedo de Deus para fazer uma oração pelo grupo que partia e pedindo o fim da guerra e tudo mais. E chegando lá em cima, foi um dia que não tinha o serviço de meteorologia como temos hoje, né? Então começou a chover, e aquela chuva de trovões, de raios, eles passaram um perrengue enorme. Tem o jornal Correio da Noite fala dessa aventura, que foi subir e depois descer com muita chuva e tal. E eles lá agarrados nas pedras, porque aquilo lá desce uma água. Deve ter um vento. Nas grutas por onde você passa para chegar no cume, é o caminho de descida da água. Então eles passaram muita dificuldade e todos sobreviveram. E eles prometeram lá, quando estavam lá nos seus momentos finais e derradeiros, no sufoco, eles prometeram que fariam uma missa no Dia de Deus, com todo o paramento de uma missa, para comemorar o fim da guerra, caso o fim da guerra acontecesse, e para comemorar a saúde, a vida dos pracinhas nossos. Bom, em 45 a guerra acaba, em 45, os pracinhas brasileiros todos voltaram vivos, né? E eles resolveram fazer essa missa. Essa missa foi organizada pelo Miguel Inácio Jorge, tem até um filme da Planeta Filmes que fala disso. Esse exemplar de 45, ele está no acervo do Promemória Teresópolis. Temos a gravação dele, temos a transferência dele para o DVD, já é um filme bem conhecido. E eles gravaram, então, subiu um grupo, curiosamente, de 22 pessoas ao Dedo de Deus, para fazer essa missa. O padre era um padre de Sapucaia, que resolveu fazer essa aventura, né? E a partir dali, a missa ocorreu tudo bem, o filme foi exibido aqui na cidade, foi um sucesso. O filme é um marco da história do montanhismo também no Brasil. E a partir dali passaram a comemorar com missa os aniversários
da conquista. Então essas missas aconteciam mais ou menos em abril, março, na proximidade do aniversário da conquista. Então mudou o foco. Se a primeira missa foi pelo fim da guerra, as outras missas foram pelos aniversários da conquista. E foram 6 missas. Nós tentamos fazer em 2012 a missa dos 100 anos. Tudo programado, era o Frei Júlio, eu estive no Dedo de Deus 2 vezes com ele, para a gente fazer uma experiência de como seria e tal. Um grupo de montanhistas da cidade que organizou, só que o tempo nem sempre colabora com a gente. E na semana de abril de 2012, choveu muito e ficou inviabilizado esse projeto de uma missa comemorando os 100 anos. Mas temos de uma missa comemorando os 50 anos, os 90 anos. São 6 missas realizadas no Cume de Deus até hoje. Durante essa história, que é a história da cidade também, né, do Dia de Deus, houve alguns acidentes nessas subidas. Houve casos de pessoas morrerem, alguma coisa assim? Nós temos 2 acidentes muito conhecidos em Teresópolis. Um na Verruga do Frade, onde o Smith vinha descendo e machucou a mão num cabo de aço que estava soltando fiapo, e ele despencou e morreu. O outro é o Vilela, que era um guia, que levou no dia 14 de novembro de 33, ele levou um grupo de montanhistas no Dia de Deus para comemorar a proclamação da República, que seria dia 15 de novembro de 1933. E lá em cima, como ele guiou o pessoal, ele resolveu descer à noite. E ele escorregou numa pedra e caiu e morreu. No dia seguinte, ele voltaria, então eles viram que ele não voltou e tal, e eles foram descendo e encontraram o Vilela. Bem complicado, né? Porque ele está lá sem o guia, como é que volta? E tanto que o paredão Vilela se dá em homenagem a ele, né? Então, e tivemos acidentes menores, mas acidentes fatais, né, com morte, foi esse. E muito sufoco, né? A gente falou do baile que teve no Dia de Deus, agora vamos colocar aí uns 6 ou 8 anos, ou menos, uns 5 ou 6 anos, um grupo de evangélicos, um grupo de crentes de Teresópolis resolveu se fazer um culto no Dia de Deus, fora da data da conquista. E foram lá em cima para tocar aquele berrante, o chofar. E só que o guia não era muito experiente, os equipamentos não eram muito apropriados, e eles foram pela via primitiva, pela via Teixeira, onde tem os entalamentos, o arranca-botão, e eles entalaram. Ou seja, ali essa via primitiva é muito complicada, para quem é magrinho, 1,70 m, 1,80 m, camarada com 1,95 m, 2 metros de altura e 120 quilos não vai chegar por essa guia, ele não passa pelos buracos que tem ali. E teve um entalamento onde sorte, havia alguém na frente, ele era o último, então alguém rapelou, desceu e deu calço para ele subir nas costas e ele conseguir se desentalar. Então, ou seja, tem muitos sufocos lá em cima, né? Temos também, né, a passagem do Renato Aragão, que gravou uma imagem no Cume do Dia de Deus nos anos 90, por aí, né, 80, 90. Ele tinha estúdio aqui em Teresópolis. É bem conhecido isso, né? É bem conhecida essa passagem. Agora mesmo, o Luiz Gani fez esse homem morcego, fez uma imagem no cume do dedo, fez a passagem pelo dedo, entre o dedo e o peixe, sem paraquedas, né, com aquele equipamento, aquele planador que eles estão usando agora, com equipamento de montanha também bastante moderno. Então, ou seja, o dedo é sempre uma referência de aventura no Brasil. E é a montanha mais cobiçada do brasileiro, né? Aliás, a nossa Serra dos Órgãos, nós temos as montanhas mais interessantes, e inclusive a Agulha do Diabo, que é uma montanha também conquistada nos anos 40, que é talvez a montanha mais perigosa, a única que eu ainda não cheguei no cume, estou ainda criando coragem para chegar lá, dizem que é bem complicado, eu fui até na base só, mas pretendo conquistar o cume. E essa montanha, ela está entre as 10 montanhas mais cobiçadas do mundo. Então, quando você faz a montanha hoje para uma trilha qualquer, você vai encontrar muito argentino, paulista, alemão, aqui do Brasil, muitos mineiros gostam de montanha também, pessoal do sul. Então, ou seja, a nossa montanha não só um cartão postal, mas ela é também ponto de referência. Ponto de referência para visitação, né? Nós temos essa visitação de aventura muito, muito forte em Teresópolis. Encerrando o nosso bate-papo,
uma coisa muito interessante. Os riscos, a integridade do dedo de Deus. Eu vou lembrar um episódio aqui que não é exatamente um risco, mas houve uma época que alguém resolveu iluminar o dedo de Deus, né? E colocar umas luzes ali na estrada e tal, para que o dedo de Deus fosse visto, talvez do Rio de Janeiro. Mas houve assim riscos à integridade. Alguém tentou, bom, vamos tirar um pedaço aqui, isso é perigoso, vamos derrubar a parte de cima. Tem nessa história do dedo de Deus, tem alguma coisa nesse sentido? O dedo de Deus, ele sofreu, não que tenha sofrido, tenha tido esse risco, mas havia realmente uma intenção de algumas pessoas de fazer interferência. Essa da iluminação foi uma loucura, isso rolou na campanha de prefeito. 96, campanha de prefeito 96, alguém teve essa ideia genial de propor iluminação do dedo de Deus. Uma loucura, porque o dedo de Deus é um território federal, ela não é uma área que pertence a Magé, Teresópolis nem a Guapimirim, é uma área da União, onde nenhum prefeito das regiões limítrofes pode interferir, dar alvará, fazer concessão, alterar, ou seja, é uma área, é um estado dentro do estado, né? Você não tem como, ali você não tem o que interferir. Mas nós tivemos algumas coisas curiosas, por exemplo, nos anos 60, Garrincha era o cara, né? Então alguém teve uma ideia fantástica. Vamos esculpir a cabeça do Garrincha no dedo de Deus. Fizeram isso através de lei, em Magé. Já que Magé se achava o dono do dedo de Deus, né? O Parque Nacional de 39 já não poderia fazer nada lá, mas teve essa ideia. Teve também outro caso curioso, como eles executar esse projeto eu não sei, mas de colocar um anel no dedo de Deus, que seria um anel panorâmico, onde você passearia em volta do dedo. Daqui é fácil imaginar isso. Agora, quem está no local... É impossível, esculpir jamais, aquilo é pedra, aquelas pedras são pedras formadas por interstício, não é pedra sabão, a pedra, são vários blocos de pedra, né? Aliás, eles se sustentam, aquilo é um monte de pedra, na verdade, que está junto, existe uma terra, um pó de pedra no meio dela, mas que faz a liga, mas não é uma montanha, uma pedra única, como o escalavrado, por exemplo, é uma pedra, um bloco, tem um bloco maior, de Deus são pedras soltas, né? Então jamais poderia fazer isso. Mas tiraram, por exemplo, em 62, na construção de Brasília, na construção da Embaixada Americana em Brasília, o Peter Collins era um engenheiro americano, militar, construtor de embaixadas. Ele construiu as principais embaixadas e consulados dos Estados Unidos na América e construiu do Rio de Janeiro. E ele morava em Teresópolis. Os filhos dele moram aqui ainda em Teresópolis, Emília, então os filhos dele são daqui. Ele deixou uma prole aqui em Teresópolis. E ele deu essa ideia de colocar um pedaço do dedo de Deus na pedra fundamental, no lançamento da pedra fundamental da Embaixada em Brasília, em 62. Então o prefeito da época era o Magalhães, quem ficou com essa empreitada de retirar a pedra foi o Lino Aronha, que era um construtor da cidade. E eles vão então na montanha, tiram a pedra, serram ela em pedaços, ela é uma pedra de 40 por 70, uma pedra pequena, para ficar dentro da urna da pedra fundamental. Esse lançamento de pedra fundamental é uma coisa de antigamente, né? Hoje não se faz mais isso. Mas até uns 40 anos se falava muito em lançar pedra fundamental. Você tinha uma ideia e vamos colocar uma pedra fundamental. Então, essa pedra, o pedaço de Deus foi levado então para Brasília com essa intenção. Um helicóptero da Marinha Americana veio a Teresópolis, pousou no Comari para levar a pedra. Esse helicóptero, ele fazia parte, ele veio com um porta-aviões americano que ficou no Rio, de onde partiu a comitiva para ir a Brasília, para visitar onde seria a embaixada americana. Então, ou seja, tem todo esse entorno, né? Nós estamos aí falando véspera de 64, golpe, daquele poderio americano, daquela influência americana sobre a política, sobre os bastidores da política local, Gordon, né? E por aí. E naquela época, inclusive, o Juscelino não bateu de frente com o governo americano. Eles queriam, de qualquer jeito, pousar em Brasília, não tinham como pousar em Brasília, então ele mudou. Não, quer vir, vem, não quer, não vem. Então eles tiveram que vir de porta-aviões, escoltando, e do Rio eles foram a Brasília do transporte regular, mas não teve aquela coisa de descer o Força Aérea número 1
em Brasília, só porque o cara era o presidente, ele teve que fazer como os outros chefes de Estado, né, fizeram. Posar direitinho no galeão. Aliás, o Dwight, quando esteve no Brasil, ele levou um quadro do Fernando Martins de presente, um quadro do Dedo de Deus, que está no acervo do governo americano. Não sei precisar onde, mas é um quadro do Fernando Martins que andou, os quadros do Fernando Martins, aliás, andaram o mundo inteiro, né? E ele levou, ele se interessou. A carta que o presidente americano agradece ao pintor brasileiro, a carta original da Casa Branca, é um exemplar que eu tenho no acervo do Pró-Memória, porque algumas coisas do Fernando Martins ficaram com Osíris Raal e eu fiquei com o acervo do Osíris, que eu adquiri em leilão. Então, ou seja, é um documento interessantíssimo, porque o presidente americano agradece através esse gesto e fica enaltecido com a montanha símbolo do Brasil, né? Que nós olhamos para ela todo dia e não damos tanta importância ou tanta atenção, né? Eu entrevistei Vanderlei Pérez para o Histórias de Teresópolis. Até outro dia.